A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, enviou esta carta em 21 de novembro ao Congresso Nacional, solicitando esclarecimentos urgentes sobre as prisões de 104 pessoas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, relacionadas aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O caso de Cléston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, é citado individualmente no ofício da OEA. Clezão morreu enquanto estava preso preventivamente na Papuda, em Brasília. A sua defesa havia pedido que ele fosse transferido para a prisão domiciliar, em razão de um quadro de saúde debilitado. A Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido, mais de 2 meses antes da morte. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, nunca emitiu qualquer decisão sobre a solicitação, apesar da defesa argumentar que se tratava de um caso urgente. Os principais pontos da solicitação da OEA incluem recursos internos no STF. Para cada condenado, a CIDH pede a confirmação na impetração de recursos como embargos de declaração ou infringentes, com datas, status, cópias dos documentos e razões para ausência em casos específicos. Além disso, exige provas de notificação final da defesa sobre o esgotamento dos recursos internos. Situação de detenção. A OEA pede a confirmação se os 104 condenados permanecem presos. Em caso negativo, datas e condições de soltura. Morte de Clezão. A OEA pede detalhes sobre investigações penais, civis ou administrativas quanto à morte do preso, incluindo alegações de negligência médica ou omissão judicial, com status e documentação relevante. O ofício da OEA é uma resposta à petição protocolada por familiares e pelo deputado Coronel Ulisses, que cita supostos casos de violações de direitos humanos nos julgamentos pós-invasão aos 3 poderes. O órgão da OEA ressalta que, caso as informações não sejam fornecidas, a petição será analisada com base nas informações já disponíveis. Esse pedido ocorre meses após a visita oficial de Pedro Vaca Villarreal, relator especial da CIDH para a Liberdade de Expressão, ao Brasil, entre 9 e 14 de fevereiro deste ano. Vaca se reuniu com o ministro do STF, parlamentar de oposição, com o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros da sociedade civil, inclusive os familiares de Clezão. Em entrevista ao Metrópolis no dia 11 de fevereiro, ao chegar ao encontro com opositores, ele descreveu o tom dos relatos sobre violações à liberdade de expressão como impressionantes. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. Alex Brasil, seu deputado estadual. A principal diferença entre esquerda e direita é que a esquerda quer destruir o que eles odeiam e a direita quer proteger o que eles amam. Essa frase foi dita pelo filósofo conservador Roger Scruton e, para mim, ela sintetiza perfeitamente a principal diferença entre os dois lados do espectro político. Dito isso, o que é que a direita mais ama? 2 coisas, eu penso. Primeiro, Deus, e segundo, as nossas famílias. A direita, os conservadores entendem como sendo sagrado a entidade, a instituição da família. Então agora, queria que você assistisse um vídeo de 40 segundos, bem rápido, e depois a gente vai bater um papo. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos um discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Vamos destruir tudo o que você ama. E tudo o que você chama amor, nós vamos destruir. A família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Ah, porque vocês querem destruir a família, sim. Bom, por que a família se torna o alvo desse pessoal? Primeiro que é um absurdo ter eleito um cara que fala isso da família, né? Que tem que combater a família, o patriotismo e essa pauta dos valores e dos costumes. Mas por que eles têm esse ódio da família? A família é a principal forma de passar de uma geração para outra valores, princípios, e na família que se encontra a maior autoridade. Dificilmente você vai conseguir imbecilizar um cidadão a idealizar ou santificar o Estado, né, como se o Estado fosse o grande detentor de todos os poderes, enquanto houver a autoridade da família, a autoridade do pai, da mãe, do vô, da avó. Enquanto houver uma autoridade dentro do núcleo familiar, essa autoridade blinda toda essa ideologia que vem de fora, e a obsessão da esquerda, que é de olhar para
o líder político, o líder do Estado como um Deus. Por isso que eles odeiam também a fé e a religião e a Deus, porque Deus tem que ser o Estado, Deus tem que ser aquele que está sentado na poltrona, no trono estatal. E um outro motivo também é que vem da família a questão da propriedade privada. A vontade de passar para a próxima geração aquilo que você conseguiu construir ao longo da sua vida. Então eles odeiam a família, porque é da família que se passa a fé, a cultura, de geração para geração. É o principal condutor de cultura, de costumes e valores. E nós amamos a família justamente porque é ali que está o nosso legado, que estão as pessoas que nós amamos. E você já reparou que os mais radicais esquerdistas são aquelas pessoas, ou então os jovens mais propensos a caírem no esquerdismo, são pessoas que vêm de famílias disfuncionais, de famílias quebradas. E eu não falo quebrada financeiramente, eu falo quebrada estruturalmente. Normalmente, jovens que vêm de famílias que não têm sintonia, né, onde famílias cheias de trauma, elas tendem a ir para a esquerda, porque elas aprendem a odiar a família, porque nunca tiveram uma família de verdade. Em contrapartida, quando você vê jovens que vivem ou cresceram em famílias coesas, harmônicas, com o pai, com a mãe, essas pessoas tendem a não ir para a esquerda, elas tendem a pensar por conta própria, elas tendem a identificar o mundo através do seu próprio prisma, não de um prisma ideológico. Destruir a família é destruir a sociedade, é destruir os nossos valores, os nossos costumes, a nossa cultura, é tornar o indivíduo, não um indivíduo, mas uma peça de um Lego, numa cultura identitária, um avatar. A destruição do indivíduo se dá através da destruição da família. A OEA pediu mais informações sobre denúncias de abusos contra os réus do dia 8 de janeiro. Essa é uma notícia importante porque isso estava parado na OEA até agora e agora tem uma chance de andar. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e antes de tocar nesse assunto, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, também cliquem no joinha, porque deixando o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e acaba distribuindo para mais gente, você ajuda o nosso canal aqui a crescer. E também considere se tornar membro, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso a conteúdos exclusivos nossos. Pois é, essa é a notícia. Todo mundo lembra que o Pedro Vaca da OEA veio aqui no Brasil, talvez tenha vindo a turismo, a gente criticou muito, eu inclusive estive com ele e depois a Vaca ou o Vaca foi pro brejo, ninguém mais ouviu falar desse assunto, mas agora parece que vai andar. Em março de 2024, o coronel Ulisses, que é um parlamentar, pediu que fosse feita uma apuração sobre atos atentatórios por parte do Estado brasileiro a respeito dos réus do dia 8, o tratamento deles, né? Como o Estado tem tratado esses réus e como, inclusive, eles foram julgados à revelia de toda e qualquer legalidade. E agora a OEA parece que pede novas notificações, novas informações sobre esses casos. Anteriormente, 63 deputados, 13 senadores tinham pedido que a OEA, pressionado a OEA para dar algum retorno sobre isso e agora chega essa notificação pedindo que haja mais informações do Parlamento brasileiro sobre as prisões injustas, sobre as penas desproporcionais, sobre o excesso nessas penas e, sobretudo, sobre a morte do Clezão. Isso é muito importante. A morte do Clezão, até hoje, a gente não tem resposta nenhuma. Ninguém foi responsabilizado sobre nada. As investigações sobre o caso correram sob sigilo total e ninguém sabe qual é o resultado, para onde foram, de onde vieram, para onde irão. E agora terá uma pressão da OEA. Ou imaginamos que tenha, ou torcemos para que tenha uma pressão, porque a OEA está perguntando e pedindo essas informações ao Parlamento brasileiro que forneça mais relatos ou mais detalhes sobre quem matou o Clezão, quem foi responsabilizado até agora pela morte do Clezão e o que há de concreto a respeito dessas investigações. E sabe qual a resposta que o Parlamento brasileiro vai dar à OEA
zero. Vai responder que não tem nenhuma informação, que ninguém foi responsabilizado, que tudo tramita sob sigilo, que tudo está nas mãos do ministro Moraes e que tudo está nas mãos do STF e nada chega sequer à família. É bom que se diga que o caso Clezão é tão enigmático que nem a família tem acesso às investigações e à eventual responsabilização que alguém venha ou possa ter tido nesse caso. Morreu o Clezão na cadeia e outros mais, enfim, eles estão esperando que morram, tomara que não. Mas o ponto é que, dando essas respostas agora ao OEA, dizendo que a gente não sabe nada, embora nós devêssemos saber tudo a respeito desse e de outros casos mais, talvez haja uma pressão internacional. Muita gente pode dizer, isso não vai dar em nada. Não importa, a visibilização internacional desses casos já é relevante, porque quando a OEA fala sobre isso, ou quando a OEA cobra o Brasil sobre isso, isso sai na mídia do mundo inteiro. Isso saindo na mídia do mundo inteiro, o assunto é pautado também no Brasil. Não fica restrito a um ou outro canal, a uma ou outra emissora, a um ou outro jornal que possa ser identificado como de direita, mas a toda a mídia. Não tem como, sai na imprensa internacional algo pedido pela OEA, isso vira pauta nacional e a pressão aqui aos ministros se torna maior. Tomara que aconteça e tomara que realmente, como eu mencionei, o Vaca não tenha ido para o brejo, pelo menos dessa vez.